E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você mais uma vez aqui. Queria pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo também. E bora lá continuar a nossa leitura em Gênesis, dessa vez no capítulo 31. Eu vou ler os 3 primeiros versos aqui. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou toda a sua riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Bom, nós precisamos lembrar, que nós falamos ali sobre os ídolos de Raquel. Eu gostaria de continuar falando sobre isso um pouquinho mais profundamente. Mas antes disso, eu preciso falar do contexto para você. Deus, ele havia abençoado Jacó de uma tal forma que ele havia se multiplicado ali, as suas riquezas na casa de Labão, às custas do próprio Labão. E Deus permitiu isso. E Labão não estava nada contente com o que estava acontecendo. Como diz aqui no texto, o seu rosto não estava muito favorável. E Jacó então decide voltar à sua terra natal. Deus havia, numa visão, num sonho, chamado Jacó para voltar à casa de sua parentela. Então ele leva toda a sua riqueza, todo o seu gado, todos os seus pertences, seus servos e suas esposas, toda a sua família, para voltar. E o que é interessante, que me intriga, é o versículo 19. Lá vem a Raquel de novo. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Bom, então a gente precisa entender que Raquel, ela não estava contente em ter tido filhos, ela não estava contente em ser a preferida do seu marido, mas mesmo assim ela ainda buscava outros deuses, outros ídolos para preencher o vazio do seu coração. Como disse o teólogo João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente nunca vai se contentar com um ou com o outro, nunca vamos nos satisfazer. Ela sempre estava querendo mais alguma coisa. Então ela colocou a sua confiança nos ídolos. Eu queria falar sobre as 4 características dos ídolos, dos falsos deuses. A primeira é que eles são feitos por homens. São feitos por mãos humanas. Esses ídolos do lar que estão escritos aqui eram provavelmente feitos de argila, de barro, ou de metal, ou talvez de madeira. Eram confeccionados, criados pelo ser humano. Só que nós sabemos que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus criador de todas as coisas. Ele não foi criado, mas tudo criou. E nós então criamos esses falsos deuses para colocar no lugar do Deus Criador. A segunda característica dos ídolos são que eles são maleáveis, eles são manipuláveis. Raquel, ela via o Deus de Jacó como um Deus muito distante, um Deus impessoal, com quem ela não tivesse tanta afinidade. Mas Raquel, ela queria controlar, manipular, poder tornar maleável o seu Deus, o seu ídolo. Sabe por quê? Porque o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, é Ele que manda e desmanda. É Ele que cuida da história. Ele está no controle de todas as coisas e Ele faz a sua vontade. A vontade dEle, não a nossa. Raquel gostaria de um Deus, de um ídolo que fizesse a vontade dela. Que ela pudesse então controlar, manipular. Os deuses são maleáveis. Mas em terceiro lugar, a terceira característica é que eles são mortos, eles são falsos. Lá no Salmo 115, de 4 a 8, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Ele está explicando aqui que os ídolos, os falsos deuses, eles são mortos. Eles não podem se comunicar conosco, eles não têm vida, eles não podem fazer nada por nós. Raquel não tinha percebido isso. Mas tudo que colocamos no lugar de Deus não é vivo, mas é morto, é falso. E mais importante que diz nesse Salmo 115 é que os que neles confiam também o são. São pessoas mortas, são pessoas vazias. Mas a quarta e última característica é que eles trazem consequências. O versículo 32 ao 35 diz assim: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que pertence a ti e o que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó e na de Lia das suas servas, porém não achou.
Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela do camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ela procurou, contudo, não achou. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então ela mentiu, ela enganou tanto seu marido como seu pai. Ela não só mentiu e enganou, mas também pôs em risco a sua própria vida e a vida da sua família. Ou seja, quando nós colocamos os ídolos no lugar de Deus, os ídolos que não falam, não ouvem, não sentem, não cheiram, não andam, não apalpam, não podem fazer nada por nós, eles são feitos, são criados por mãos humanas, eles são mortos, eles são maleáveis, manipuláveis, nós trazemos consequências para as nossas vidas. Que possamos nos livrar desses ídolos de uma vez por todas. E lembre-se, só há um Deus, e o verdadeiro Deus, que criou todas as coisas, e Ele faz a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em toda a terra. Que Deus te abençoe. Falou! Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus. E você pode adquirir, então, ali na descrição desse vídeo, vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir, então, na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus, e os compromissos, então, deste lar em levar cada um dos componentes, dos membros da família, mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre, então, o culto, a igreja, né, local, e como, então, levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos, vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos, né, que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, né, e como, através da luz da Bíblia, nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é o Bom Samaritano, como eu e você podemos então ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos, e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.